Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Com a imagem das Picks dos Steelers em 2022, com essa fonte horrorosa que a NFL escolheu para esse ano, vamos abrindo esta nossa live aqui, direto de twitch.tv/BlackYellowBR. Estamos falando para mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, que é um programa que fala sobre o Pittsburgh Steelers em fambonanet.com.br, a casa do Black Yellow e de mais 80 podcasts falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Você confere este programa também depois da live, quando ele sai em podcast, nos principais aplicativos do ramo, né? Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, o aplicativo que você preferir. Deixa suas 5 estrelas, deixa o seu like, faça o que você quiser para ajudar a gente nessa batalha do algoritmo. Neste programa de hoje estarei com o grande Diego. Boa noite, Diego. Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. E hoje vamos falar de prospectos de ataque. Lembrando, ataque envolve tanto linha ofensiva como também aí recebedores, que acho que vai ser o grande foco, né, do programa de hoje, né, Danilo? Perdemos James Washington e perdemos Juju, então eu acho que precisamos correr atrás de recebedor no draft. É uma coisa que o Steelers gosta de fazer, então a gente fica um pouco mais calmo, né? Ou não sei. Talvez o histórico recente não ajude tanto, mas enfim. Pois é, vamos lá, Diego. Hoje nosso objetivo é falar de ataque. E aí, antes da gente falar de prospectos especificamente, eu te abro com uma pergunta. Você acha que, caso o Steelers não vá atrás de um quarterback, que foi o nosso assunto na semana passada, o que é mais provável que o Steelers selecione? Você acha que é mais provável vir um jogador de defesa? Você acha que é mais provável um jogador de linha ofensiva? Ou um skill position? Vamos fechar com um wide receiver, vai. Não é de se esperar que o Steelers draft um tight end na primeira rodada esse ano, nem um running back, pelo amor de Deus. Até porque a classe, né, de tight end, convenhamos, né, Danilo, é uma das piores classes em muitos anos, né. A gente tem alguns tight ends versáteis, mas tirando isso, a gente até sabe quem vai ser o tight end draftado nosso. E se precisar draftar, né. Mas enfim, eu acho que se o Steelers não for atrás de quarterback, o que para mim vai ser uma coisa muito fora da curva, por tudo que vem indicando, né, eu acho que a gente pode ir para defesa mesmo, talvez alguém para secundária, não sei, talvez um safety, tem o Levi Cine, né, de Georgia, talvez um cornerback, caso eles queiram cementar um pouco mais a posição, já que tanto o contrato do Levi Wallace quanto do Kelly Witherspoon não são contratos longos, né, são contratos de 2 anos, então talvez ali se sobrar algum jogador muito bom na posição, né, o Gardner eu acho muito difícil, mas não sei, vai que o draft se desenvolve do jeito que sobra, né, o Armand Gardner de Cincinnati, tem o próprio Kyle Erland também de Flórida. Eu não gosto, né? Você sabe que eu tenho ainda esse medo. Eu sei que eventualmente a gente vai ter que superar esse medo de draftar cornerback na primeira rodada. Vai chegar um ponto na história dos Steelers que a necessidade de primeira rodada vai ser um cornerback. Então, mas eu veria, na verdade, com bastante carinho essas posições. Acho que, vamos lá, eu acho que antes de corner, acho que na frente de corner, talvez um linebacker, não sei se você concorda. Não sei se acho que Ed não. Acho que Ed talvez o Steelers até pegue, mas mais pra frente, por ser uma classe profunda, mas talvez algum jogador de miolo de linha defensiva, né? Um middle linebacker ali, um inside linebacker, na verdade, né? Acho que pode rolar, né? Aí tem outras opções, tem o Nakobe Dean, tem o Chad Mama, que é um cara de segunda rodada, mas tem gente falando que talvez ele possa sair na primeira. Acho que são jogadores todos que podem acabar funcionando dessa forma. E talvez ali por último ainda colocaria alguém que fica ali na posição do Alo-Alo, sabe? É um jogador que talvez aposente eventualmente, né? Talvez já tenha aí um cara pra assumir. Eu não acho que o Monster Evans Adams é esse cara. Eu acho que o Monster Evans Adams é mais um jogador de depth, mas enfim. Tem muita possibilidade, sabe? Mas acho que é tão difícil assim, tipo, sair dessa rota de cornerback. Eu tenho uma preferência de posição, mas eu não sei se todo mundo
vai gostar. Eu acho que secundária é mais provável. É aí corner ou safety. Safety um pouquinho à frente de corner, porque nesse momento, nessa janela temporal que a gente tá, os Steelers tem um dos seus safety titulares, né? Não interessa contratar o Carl Joseph, se ele foi tão pouco usado na última temporada, é de se esperar que ele continue sendo um cara mais abaixo no elenco, que ele venha para disputar uma posição de elenco e tal. Mas tem o Kyle Brill também, né? Tá ali só pra... A gente tá tudo nomes muito, muito, muito abaixo. Então, o que é mais provável nesse momento é que a gente vá ou nesse sentido de secundária ou de linha ofensiva, tá? Eu acho que mesmo com os reforços, os Steelers iria mais para linha ofensiva, e aí é por onde a gente pode começar esse programa, né? Seja exterior de linha, tackle, seja interior de linha, trazendo um novo center, trazendo um guard. Vamos começar por dentro da linha, porque Bora. o interior de linha ofensiva tem o nome mais comentado de OL para os Steelers, pelo menos na simulação que eu fiz com o Draft Network, o nome número 1 para os Steelers era o Tyler Linderbaum, center de Iowa, e eu imagino que você tenha avaliações muito positivas a respeito dele, né? Assim, o Combine me deixou um pouco preocupado na questão do tamanho dos braços, mas eu acho que pela altura ele acaba compensando isso. E não só a altura, né? Ele é um cara tecnicamente muito, muito, muito refinado, sabe? Conceito de alavanca, de tudo. Pra quem não sabe, o Tyler Linderbaum, ele tem um background muito grande em wrestling, então ele tem esses conceitos, né, de força, de usar a força do cara contra ele, tudo isso muito bem definido, muito bem colocado. Acho que ele foi 2 vezes campeão nacional de wrestling, né, nos Estados Unidos. Então, tipo, isso é bem forte. E, claro, os braços preocupam um pouco, às vezes, contra um defensive tackle um pouco maior, pode ser um problema, mas o tape dele, cara, é lindo, sério, é lindo. É sempre ele de pé, derrubando o defensive tackle com um movimento extremamente técnico. Cara, quando ele chega na segunda linha de defensores, cara, aí que o braço não faz mais diferença, ele só pega o linebacker com um braço, joga o cara pro lado e fala, mano, sai pra lá que o running back quer correr. Infelizmente, cara, ele não jogou atrás de um quarterback bom. O quarterback de Iowa era horroroso, um dos piores do college, com certeza, mas deu pra ver que, cara, os conceitos dele de pass blocking, de run blocking, de chegar no próximo nível, são todos muito, muito, muito bem refinados. Mas sabe o que eu acho foda, Danilo? Entrevistas do James Daniels falando com o center, Mason Cole sendo contratado também, pode ser o titular. Então, assim, o Linderbaum é um cara que eu gostaria muito, mas eu não sei se vai ser de fato uma escolha nossa de... Eu chuto mais um Zion Johnson, talvez um Kenyon Green, o próprio Dylan Parham também, que é um cara que, tudo bem, tá cotado pra segunda rodada, mas toda vez que eu escuto falar do Dylan Parham, né, que esses jogadores já são guards, o estoque dele tá sempre subindo, cara. Ele foi o melhor jogador do Senior Bowl, assim, então são coisas que ajudam muito. O combine dele foi maravilhoso também, então é um cara que, beleza, é de um programa pequeno, né, é de Memphis, mas por que não, né, acabar subindo aí, surpreendendo e aparecendo na primeira rodada. Mas na pick 20, se a gente imaginar que já é ali já passou, né, do meio da primeira rodada, eu acho bem provável, sim. Eu acho que guard é uma necessidade mais gritante, viu? Eu tô contigo nessa. Já tá começando a ter muito cheiro de que o James Daniels vai assumir como center e aí o Mason Cole seja uma competição ali para guard. Eu já vi uns relatos de que o Steelers não estaria tão contrário à ideia de lidar com o Kendrick Green como um guard, não mais como um center. Então, o grande papo sobre center é justamente por causa do Green, né? Porque você estaria ali naquela dualidade dos Steelers, tá? Eles vão admitir que erraram a pick, eles vão trazer um cara para competir, eles vão trazer um cara para ser imediatamente titular e você já marca aquilo ali como um experimento que deu errado. O que exatamente eles vão fazer é a grande questão.
Mas eu acho que o Steelers não traz também um cara pra vir ser o titular de center no draft. Eu acho que eles trazem ou um cara pra competição ou um guard pra ser titular. E aí você teria 3 nomes disputando 2 vagas, né? Porque você coloca o Dotson, coloca Mason Cole ali e deixa os 3 brigarem. Eu não sei a situação do Dotson, se ele é um cara assim que tá completamente já com o posto dele garantido, mas eu acho que sim, né? Acho que o Dotson, pelo menos pelos anos que fez, principalmente o primeiro ano, ele conseguiu garantir bem. É nessa outra posição, né, de left guard, na verdade, né, que a gente tá tendo esse problema. Porque assim, vamos pensar na seguinte situação, a gente joga o James Daniels para jogar de center. Lembrando que ele jogou de center, né, foi draftado como center, inclusive. Isso. É de Iowa também, assim como o Tyler Linderbaum. E a gente coloca ele para jogar de center. E quem que vai ser o guard? O Mason Cole? Aí acho que fica uma briga assim. Eu não sei se você concorda. Vai ser com uma briga meio nivelada. Eu não sei. Porque assim, eu não sei se. Eu acho que comparado com o Kendrick Green, sim, o Mason Cole é um upgrade. Mas eu acho que o Steelers vai querer dar uma chance pro Kendrick Green jogar na posição original. Aí também a gente precisa ver o que é que o Steelers acha que é a posição original do Green, né? Então, ele foi draftado e anunciado como center já. Mas jogou, tipo, muito mais como guard, né? Então, acho que natural, assim, o melhor jeito do Steelers é não admitir que errou e ainda não criar a situação de colocar o Green como center, que a gente viu que foi um desastre, é colocar o Green como guard. Que aí você dá desculpa, beleza, a gente tentou ele como center, a gente achou que ele ia conseguir jogar bem como center, trazemos ele para guard, posição original que ele jogou na Universidade de Illinois e acabou, entendeu? Então aí eles meio que matam esse problema, assim, sabe? Não descartam um cara automaticamente e aí eles podem fazer uma competição ali, né? Do Mason Cole e do Kendrick Green, talvez para a posição de guard. Porque o Mason Cole também é um cara que joga de center, mas joga de guard também, assim como o James Daniels. Exato. Tem mais, pelo menos, uns 2 jogadores que são super falados de interior de linha ofensiva pro draft, para a primeira rodada, no caso, que são o Zion Johnson, Boston College, e o Kenyon Green, Texas A&M. Você chegou a citar o nome dos 2. Eu imagino que esteja entre eles 2, Johnson, Green, Linderbaum e uma, talvez, ascensão do Parham para essa primeira rodada, né? O que você acha desses jogadores? Acho que é perfeito. Linderbaum, se a gente estiver realmente procurando um center, o James Daniels for jogar como guard e, sei lá, a gente vai ter o Kendrick Green sendo reserva do Daniels e o Mason Cole de titular de center, mas aí a gente quer trazer um cara também para criar uma disputa, para criar um pouco mais de depth. Porque saíram muitos jogadores de linha ofensiva, a gente assinou muito jogador por um ano só, né, na temporada passada. Então a gente vai precisar eventualmente, né, dar uma preenchida nesse elenco. Então dá para você imaginar X situações onde encaixaria o Linderbaum, encaixaria o Zion Johnson, encaixaria o Kenyon Green. De todos... Olha, Zion Johnson, acho que para mim é o que mais me satisfaz. Acho que dá para você colocar o James Daniels de center fácil. Ele fez uma temporada ótima de center no Bears. E você joga um cara talentoso igual o Zion Johnson para ser guard titular do time. Dotson sendo outro guard. E as pontas meio que já fechadas ali com o Chucks, né? E com o Daymore. Deixa eu dar uma conferida se rolou visita em Boston College. Acho que não. Texas A&M. Vou ver aqui o que é que o Steelers já fez. O foda de Boston College é que é uma faculdade muito pequena, né? Não sei se vale a pena você ir lá para assistir o cara. Às vezes os caras só mandaram algum scout, alguma coisa assim, né? Pô, mas lembre-se do que acontece, né? Você leva exatamente o core principal ali do time, o núcleo central do time. É verdade. Se você está muito interessado no cara, o Steelers sempre leva, né? Isso que é uma coisa a se pensar, de fato. Eles não escondem muita coisa não, cara. Assim, deixa eu ver. Acho que eles... Texas A&M, eles chegaram a visitar? No Pro Day não tenho registro de nenhum dos dois, nem de Texas A&M, nem de Boston College. O único que eles viram mesmo, né, que o Tony viu foi o Parham, porque ele foi no Senior Bowl. Isso, mas já no Combine e no Senior Bowl, eles conversaram com o Zion Johnson, eles conversaram no Senior Bowl, no caso, também no Combine. Aí deixa eu ver se o Dylan Parham tá na lista. O Linderbaum foi conversado também.
também, né? Chegou até, acho que... Não jantaram com o Linderbaum, se não me engano? Acho que sim. No Combine, e visitaram e falaram com o Kenyon Green no Combine também. É. Algum papo já tem, mas é mais de se esperar que eles fossem É um Senior Bowls. É um plano B aí, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, né? O Linderbaum, ele tava muito bem cotado, tava coisa de top 10, aí veio o Combine, veio a questão dos braços, né? Tamanho dos braços, deu uma certa derrocada, né? Nisso, o peso dele também, ele ainda precisa dar uma bulkada, né? Deixa o frame dele aumentar um pouco mais. Ele tem capacidade para isso por conta da altura dele, mas são coisas assim que fazem ele parecer não tanto um cara plug and play, mas um cara para você dar um ano para ele, que aí ele vai estar pronto, sabe? Na próxima temporada ele já vai estar certinho para assumir a posição. Pelo menos é o que eu acho do Linderbaum. Para o Pro Day de Texas A&M foram Cal Dumba, técnico de DL, Pat Meyer, técnico de OL, e muito provavelmente o scout da área, Mark Gorshak. Aí tem o de Marvin Leal, Lee O'Neill, Isaiah Spiller, Jalen Wiedemeyer, Michael Clemons, o Kenyon Green e o Jaden Peavy. Para Boston College foi só o scout, Dave Pittett, e aí é o Zion Johnson, Alec Lindstrom, Tyler Vrabel, que é filho do Mike Vrabel mesmo, e o Isaiah Graham Mobley. Para Iowa, Alec Lindstrom foi o Iowa segundo State. colocado do Remington, né? Que é o prêmio de melhor center do college. Primeiro foi o Tyler Linderbaum, não teve nem como concorrer contra, mas o segundo foi o Alec Lindstrom. Então esses são os grandes prospectos para a gente ficar de olho em primeira rodada: Zion Johnson, Tyler Linderbaum, Kenyon Green e alguma grande ascensão aí nesse finalzinho de finalzinho, cacete, a gente tá no começo do mês do draft ainda. Nesse mês de abril, o Dylan Parham pode dar uma subida. Vocês sabem que todo ano de draft tem uma série de jogadores que dão uma subida que várias pessoas não esperavam e acabam se destacando. Por exemplo, Desmond Ridder. Tava um cara lacrado ali pra segunda rodada e agora tem uma série de mock drafts já colocando ele pro Saints, na 18 não, que eles fizeram a troca pra subir, enfim, ou pro Saints ou até pro Steelers na primeira rodada. Então tem muita gente subindo aí, não se surpreendam com nomes que forem aparecendo. Esses são os destaques. Tem algum nome mais abaixo que te chama a atenção, que daria pra puxar num dia 2, por exemplo, Diego? Porque o Steelers precisa pelo menos de mais um jogador de dentro de OL, olha, para aquela profundidade que eles gostam de ter. Eu gosto do Marquis Hayes, de Oklahoma, e principalmente do Tyler Monfort, que é de Ohio State. Acho que são dois bons jogadores para, a princípio, para draft, né? Aí, não sei, se vingar depois, eventualmente, para os Steelers, por exemplo, o caso do Dodson. O Dodson foi uma escolha de quarta rodada. É bem provável que tanto o Hayes como o Monfort sejam também escolhas de quarta rodada, e deu certo, né? O Dodson, pelo menos, deu certo. O Demur, a gente precisa ver, foi um ano só, é muito complicado da gente julgar por esse ano. Tem estatísticas que falam contra, mas tem jogos que a gente viu que o cara tava basicamente sozinho contra pass rushers muito bons, então, mas é um cara que pode aparecer, eu acho. Vejo bastante mock colocando o Tyler Munford nos Steelers na quarta rodada. Eu sei que na minha simulação lá com o Draft Network, tá, eu coloquei um bot para ficar selecionando no modo automático só as escolhas dos Steelers, usando o board do The Draft Network, e ele colocou na segunda rodada Sean Ryan, Interior Offense Lineman de UCLA. Acho que vinga como uma escolha de segunda. É verdade, né? A gente tem dois caras que eles se declararam como... Eles iam pro draft como tackle, e agora eles estão fazendo essa transição, né, para interior de linha ofensiva. Muito bem lembrado, Danilo. Porque eu tava olhando aqui a board do PFF, né, só para ter um norte dos jogadores. E aqui o Dion Kinnard e também, né, o Sean Ryan, eles estão listados como tackle. Mas pelo que eu sei, né, o Sean Ryan e o Kinnard fizeram essa transição para interior de linha ofensiva, né? Talvez por questão de tamanho e tudo mais. E aí, eventualmente, se o cara prosperar, você pode jogar ele sim pra tackle, mas isso é muito comum na NFL, né? Você drafta um cara que jogou de tackle no college e você coloca ele como guard, porque às vezes ele não tá pronto, você precisa dar um pouco mais de estrutura pra ele, refinar um pouco
com mais técnica. Mas são dois bons jogadores, também. Viu? Eu gosto mais do Sean Ryan do que do Darion Kinnard. Isso é de se imaginar, pelo que o Steelers fez recentemente, que um jogador de dia 2, segunda, terceira rodada, se ele vem, ele já esteja um pouquinho mais no ponto de brigar pela vaga de titular. Mesmo sendo dois caras com mais experiência, com seus 4, 5 anos de NFL, quando você traz um cara no dia 2, você tende a dar mais chances a ele. Ele entra com chances mais justas na disputa do training camp. A quarta rodada ainda tem alguma chance a disputar. A quinta rodada em diante, o cara precisa se dedicar muito. A vaga é do veterano para perder para ele, nesse caso aí. Ou realmente você já traz o cara mais para profundidade e desenvolvendo depois. É por isso que o Trey Norwood ter aparecido tanto ano passado foi uma relativa surpresa pra gente. Então, foi isso, bem, né? Uma sétima rodada e pelo que ele mostrou, assim, eu achei bom. Um papel específico também, mas mas o que a gente espera também. Sim. Mas acho que é isso. De fora. Pelo menos na parte de dentro. Aí, parte de fora, a gente já vem pra outras coisas. Parte de fora já é coisa de cotado como primeira escolha geral. Você tem o Evan Neal. O único time que pode garantidamente pegar exatamente o jogador que eles quiserem é o Jacksonville Jaguars. Tem a escolha número 1 no momento. O Evan Neal é um dos caras muito cotados. E esse é um dos poucos jogadores que eu entro nesse processo de draft dizendo que a gente pode não gastar muito tempo avaliando. Eu acho que tem 3 caras aqui que esquece. Charles Cross, Ikem Ekwonu e Evan Neal. Esses caras aqui, se passar das 7, é completamente loucura, sabe? Eu acho, inclusive, que a primeira escolha de OL vai ser o Ikem Ekwonu. Você também? Pode ser. Então, o que nos resta é colocar como Trevor Penning, o primeiro tackle razoavelmente disponível na nossa faixa? Tem ele, tem o Bernhard Raymond de Central Michigan também. Pelo menos no PFF ele tá bem cotado. Esse eu não cheguei a ver tape. O Trevor Penning eu cheguei a ver tape. O Trevor Penning é um jogador que precisa ser refinado, mas ele é grande, forte, ele é... como é que fala? O pessoal usa muitos termos pra linha ofensiva, né? Nasty. Ele é um cara muito nasty. Então, assim, é um tipo de tackle que realmente ajudaria a gente, sabe? Mas eu não sei, eu sinto que o Steelers ainda vai dar uma colher de chá pro Dan Moore, sabe? Eu acho que se for vir um tackle, eu acho que vem mais pra frente no draft. Se vier, né, cara? E aí os nomes mais pra frente, tipo, você tem ainda o pessoal que se declarou como IOL, mas pode jogar como tackle, né? O caso do Darion Kinnard de Kentucky, o próprio Petit Frere, que caiu muito, nossa, esse cara tava no top 20, agora o pessoal tá falando já em terceira rodada pra ele, sabe, que é o tackle de Ohio State. Você tem o Sean Ryan também, né, que é o tackle de UCLA. Isso, eu tô com a board do Draft Network, eles estão de OT com o Petit Frere em quinto, Daniel Falele de Minnesota em sexto, o Raymond de Central Michigan em sétimo. Eu acho que aqui a gente passa uma linha de final de primeira rodada até. Vai ter uns caras começo de segunda nessa lista, mas até o final da primeira rodada deve sair disso aí, porque a classe de tackle esse ano tá bem competida. Tem muita gente atrás. Deve ter muito tackle selecionado de primeira rodada, desde o começo até o final da primeira rodada. E a linha dela tá muito óbvia, né? Depois do Trevor Penning, assim, a diferença de nível é muito grande, sabe? Não quer dizer que não vai dar certo, mas assim, pelo menos pelos scouts a gente percebe. Percebe que o Raymond, eu não sei como é que tá cotado na The Draft Network, mas basicamente acho que é Penning. 79. Tem Penning, Neal. Nossa, é nota de terceira rodada, desculpa. Nossa, o Raymond tá no rank 13 overall da PFF. Bizarro. Mas enfim, vamos trabalhar com o consenso, que é o quê? Evan Neal, Ikem Ekwonu, Charles Cross e Trevor Penning. Esses são os 4 tackles Premier que a gente tem nesse draft. Isso. Se o Steelers sai com um desses 4 nomes, embora pouco provável pela grande disputa de tackles, é excelente, não precisa reclamar. E se ele sai com um desses 4, é muito claro que a gente está lidando com um cenário em que o Steelers não conseguiu quarterback. Assim, se
se sobra, sei lá, uns Charles Cross da vida, é muito difícil, mas se sobrar um cara desse, até o próprio Trevor Penning não é uma pique ruim, não, jamais. O foda é você dar o reach num cara de segunda rodada, num tackle de segunda rodada na primeira, aí eu vou ficar realmente decepcionado, mas do Trevor Penning e os outros 3 nomes ali, cara, se você selecionar, não deu para pegar quarterback por motivo X e Y, maravilhoso. Eu acho que o cara que chegar provavelmente vai dar um banho no Dan Moore e ficar com a vaga. Se for um desses 4, óbvio. Se for um desses 4, claro. E aí a gente também lidando com o mesmo conceito de probabilidade de dia 2, a gente fica com o Nicolas Petit-Frere de Ohio State, Daniel Falele, Minnesota, Bernhard Raimann de Central Michigan, também tá uma lista legal ali pro dia 2. E tem uns híbridos também que talvez a gente possa dar uma chance. Ver onde ele se sai melhor durante o training camp. Então, é o caso de também uma posição que o Steelers faria muito bem em ter mais um jogador, tá? No começo do draft, porque hoje a gente tem só o Dan Moore e o Schultz, né? No draft só, eu imagino que a gente vai pegar algum tackle sim, cara. Realmente, o draft tá muito baixo. Só se for uns boi de piranha aí que o Colbert achar na free agency, aqueles caras baratinhos, sabe? Que é só pra encher linguiça mesmo e colocar, sabe? No entanto, nesse momento não tem, a gente vai esperar que venha do draft. Então, OL é isso daí, tá? A gente espera que venha pelo menos um interior e um exterior, tá? De algum nível, de um bom nível no draft, ou que venha uma contratação razoável para preencher esse elenco, porque as vagas estão abertas. Ainda tem, né, a possibilidade de a gente ir atrás de um jogador de linha ofensiva na free agency, né? Tem alguns nomes disponíveis ainda. Não são grandes nomes. O que eu acho já é o seguinte, se a gente chegou em abril e não rolou a contratação, fora, por exemplo, o Edmonds, que já é um jogador da casa, tem o contato e tal, é tranquilo de trazer. A essa altura já esfriou tanto a free agency que eu já começo a ver os bons nomes entrando se resguardando no processo. É o que tá divulgado aí do Tyrann Mathieu, por exemplo. Ele vai esperar, ver quem faz a oferta boa, ver aonde tá uma situação melhor, ver qual é uma comissão técnica que vai lidar bem com ele, um time que tá em uma competição legal, uma vaga que vai abrir, uma lesão de training camp, enfim. A proposta que for realmente encaixar o melhor cenário para ele é que ele vai topar. E isso para todos eles, pro Tyrann Mathieu, pro J.C. Tretter, por exemplo, esses caras assim vão todos entrar numa fase de aguardar. Até porque você olha, cara, bem complicado, né? Tipo, os nomes planos que me chamam um pouco a atenção, falando de OL no geral, né, na free agency, né? A gente tem o J.C. Tretter, né, que era o center de Cleveland. Um bom center, por sinal. Então, aí você meio que resolveria, né, a questão de jogar o Daniels para guard e o Green viraria reserva. Mas falando de tackle, realmente, você tem o Dwayne Brown, mas um jogador que já tá com seus 36 anos. Tem o Eric Fisher, né, 31 também, que jogou um ano em Indianápolis. O Eric Fisher, tem que ver quanto que ele recebeu, né, no último ano. O cap hit dele foi 2 milhões. Do Eric Fisher? Do Eric Fisher, sim. Caramba, foi muito menos do que eu esperava. Sim. Ele tá liberado, inclusive. Ah, sim. Isso sim, o Colts liberou. Não, desculpa. Desculpa. O contrato dele em 2021 foi de 8 milhões e esse ano, né, o Colts tomou aí por ter liberado ele ainda, ele ganhou 2 milhões, né? E aí ficou 2 milhões de dead cap lá pros caras. Mas ele tá liberado. Esse é um cara que, acho que de todo mundo que eu vi aí da lista de tackle, acho que esse é o único cara que eu traria, assim. Porque já teve bons dias e eu acho que não machucaria ter ele como deft, sabe? Só que se você traz o Eric Fisher, não é pra ser profundidade, cara. Você tá trazendo um titular. Então, a questão eu acho aí que vale no momento que assim, então, mas eu acho que na situação que ele tá atualmente, acho que dá pra você contratar ele bem baratinho, viu? Porque ele vem aí de 2 anos meio irregulares, né? Vem como titular, mas ele vem de 2 anos meio irregulares aí. Ele não foi liberado, né, em Kansas City e
foi contratado de última hora, né, no Colts. Foi ok, não foi aquelas coisas, né, não foi o que o Colts esperava também, talvez ele voltar, né, à boa forma dele, mas acho que pensando em contratação de linha ofensiva, acho que esse é o único cara que eu conseguiria imaginar. Não sei se você concorda comigo. Em free agency. Nem ele. Nem ele. Na real, nem É ele, porque na tem real. que ter alguém, né? Agora você falou, você me lembrou do Deft. A essa altura eu vejo mais os Steelers trazendo ou nomes conhecidos já deles, pessoas com quem eles já trabalharam, as famosas conexões, para encurtar o caminho de preparação, de entendimento, ou algum cara do lado mais jovem, mais desconhecido e tal. Não vejo um jogador de grande perfil nesse restante de free agency, não. A não ser que a gente já esteja perto da temporada e um titular se machuque. Aí o Steelers quer trazer um nome mais forte, e não tenha draftado ninguém, claro. Aí o Steelers quer trazer um nome mais forte. Mas fora isso, eu não vejo não. Vamos andando, tá? A gente entra agora para skill positions. O wide receiver, é claro que é o foco nosso aqui. O Steelers perdeu 3, repôs com 1, tá? Só a saída do Ray McLeod foi reposta com o Gunnar Olszewski. Então tem 2 jogadores ali do círculo para repor. Só que a gente pode passar mais rápido até pelas outras 2 posições, skill positions. Tight end, tá? Você mencionou que a classe de tight end é horrível, o que significa que o Steelers não precisa se dedicar a ela no dia 1 ou no dia 2, mas uma escolha no final do draft, para ser um tight end 3, para competir com o nosso glorioso Kevin Rader pela vaga de tight end 3, vai rolar. Um undrafted, ou o Kevin Rader, ou alguém que esteja solto aí, vai rolar. Se vai ser o nosso glorioso Connor Hayward... Vai ser, Danilo, por favor, né, meu? Não é... Cara, é que assim, draft é imprevisível, pô. O que mano... a gente pode fazer é dizer que gostaria. Porque ele tem... Se você tá buscando um time com variedades, que te dá várias opções, você tá buscando um quarterback com mobilidade, você pode buscar o cara que é uma arma ofensiva, porque jogou de tight end, jogou de fullback, jogou de running back, fez essas várias funções. Eu gosto do... Eu acho que é bem provável. Se ele for uma drafted free agent, eu acho que é provável que ele dê preferência pros Steelers. Eu não posso garantir, pô. Então, não, realmente. Ali com a escolha de 7ª rodada. Você tá certo. Não dá pra garantir o Connor. É que, cara, eu imagino até a gente dando um certo reach nele, sabe? Dependendo, tipo, alguém quer, vamos lá pra sexta e pegar, é o efeito Derek Watt, igual o TJ Watt teve, que a gente trouxe o Derek Watt de tabela. Vamos fazer a mesma coisa com o Ken Hayward trazendo o irmão dele, sabe? E o que é o pior, eu acho que o Connor é um ótimo fit pra gente, porque é um jogador versátil numa classe que ninguém se destaca muito. Então eu acho que você tem um cara que pode jogar de fullback, a gente sabe que o Derek Watt é um jogador que machuca de vez em quando, pode jogar de running back, o nosso chart, né, de running back não tá aquelas coisas, a gente basicamente é o Najee Harris correndo o tempo todo e a gente sabe que não pode fazer isso, vulgo o que aconteceu com o Derrick Henry, né, que botaram tanto ele pra correr na temporada regular passada que o cara machucou, velho, não tem running back que aguenta, por mais forte que o cara seja. Então acho que assim, o Connor Hayward, por ele checar tantas caixas, ele é um jogador bem interessante da gente ter. E o principal dessa história inteira é o seguinte, você pode colocar ele sendo um tight end 3, sendo fullback 2, quem diria um time ter um fullback 2, pelo amor de Deus. E um running back 3. Pra vir ser o cara dos special teams, tá ligado? Um jogador realmente relevante de special teams. Você tá draftando um special teamer, porque ele até tem umas recepções interessantes, mas o conhecimento de rota não é tão bom, porque ele passou muito tempo saindo direto do backfield. O técnica de bloqueio é muito boa, não à toa ele foi bem usado como fullback, mas a inteligência de jogo, ele acabou de mudar de posição, então tem muita nuance de tight end, que ele não tá habituado ainda. E mas tight end é uma posição difícil de adaptar, não é todo jogador que chega e vira o Pat Frymouth. Pô. Mas uma coisa que a gente tem de histórico recente bom é o Zach Gentry, cara. Era um moleque magrelo, tinha um frame legal, né? E, mano, ele não sabia pegar uma bola. E hoje ele é o tight end 2 do time, e, mano, eu confio no Zach Gentry, por incrível que pareça. Eu acho que é um cara que pra função de tight end 2 vai fazer isso muito bem, sabe? Porque ele aprendeu a pegar bola, ele aprendeu a correr rota. Isso é uma coisa que a gente tem que qualificar nosso time. A gente sabe, tipo, fazer os nossos wide receivers, tight ends, aprender a questão
questão de rota, que é um conceito muito predominante, né? Sempre foi muito no ataque dos Steelers, né? Aquelas lentes cruzadas e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que o time sempre explorou muito bem. Então, acho que pro Connor, beleza, talvez esse primeiro ano ele seja um jogador mais de special teams, faça ali o trabalho de fullback caso o Derek Watt esteja machucado, e no outro ano ele já vai ter as rotas um pouco melhor. Sabe o que eu vejo de upside nele? Ele tá um pouquinho, fisicamente ele tá mais pronto que o Zach Gentry tava. O Zach Gentry tava no meu, era um cara gigantesco, mas muito magrelo. O famoso Connor já só era muito alto. Sim, parecia que ele ia jogar basquete, pô. Aí deram uma bulcada nele, você vê que o frame dele mudou bastante e hoje ele já tá mais prontinho. O Connor eu já vejo que, pô, 7ª rodada, que é a previsão dele, e é um cara que já tá muito mais pronto nesse quesito. Então, interessante. Tem outros nomes legais, o Danilo. Deixa eu só citar o ranking do Draft Network. O número 1 deles é o Trey McBride, de Colorado State. A nota dele do Kyle Krabs foi 78,50. Isso é uma nota de terceira rodada. A nota do Krabs pro Conor Hayward é 70. Você vê que não tem tanta diferença assim, tá? Não mesmo. É bem draftável. Aí eles estão com o McBride de Colorado State, Greg Dulcich de UCLA, Cade Otton de Washington, todos eles na casa de 78, Jeremy Huckert, Ohio State, Isaiah Likely de Coastal Carolina. Aqui já dá um... Não, ainda tá em 76, pô. Jake Ferguson de Wisconsin, Jelani Woods, Virginia, Jalen Wydermyers, Texas A&M, o Okonkwo de Maryland é 73 e o Charlie Kohler de Iowa State ainda não tem uma nota consenso. Então tá todo mundo ali nessa faixa aí de começo de 3 até o final. Tem umas coisas que realmente eu fico meio surpreso. Uma delas, assim, pelo que eu vi do Conor Hayward, ele tá atrás aqui no ranking do Cole Turner de Nevada, porque o Cole Turner é um tight end horroroso, cara. Ele não tem altura, ele não tem frame e, nossa, o Carson Strong sofreu com esse cara de tight end. Um que eu gosto dessa classe é o James Mitchell, mas ele é exatamente o mesmo esquema do Conor Hayward, sabe? Ele faz um pouquinho de tudo. Eu acho que ele tá um pouquinho mais refinado na questão de correr rota, mas tirando isso, é basicamente a mesma coisa. É outro cara também que jogou de running back, fullback, só que ele pegou mais passe, né, em Virginia Tech. Mas, que não eu falei, né, uma classe completamente, assim, esquecível. Dá pra ir atrás de um draft free agent, pegar o Conor mesmo e trabalhar e acabou. É isso, a minha expectativa aqui de tight end é que venha um cara bem de final de draft pra competir, para ser um cara que aparece muito mais em special teams e talvez ir para o practice squad do time, alguma coisa nesse sentido, porque nem a classe é tão boa, no topo pelo menos, e nem a necessidade é tão grande. Se vier um desses de final de rodada, um undrafted free agent, são em training camp, ou ser um Jesse James contratado, que já é um tight end veterano e que o contrato é bem baixo, pra mim é todos basicamente o mesmo nível, a diferença é só que o calouro tem mais coisas pra aprender do que um veterano, então não faz muita diferença não. A outra posição que a gente tem é running back, Diego. Hoje os Steelers têm... Essa eu acho que a gente precisa. Os Steelers têm o glorioso Najee Harris como número 1 em conteste, tá? O estilo de Pittsburgh é gastar a sola do seu running back número 1 até não poder mais. A gente gostaria, eu pelo menos, de ter um número 2 mais experiente, que você consiga dar uma folga pro Najee. Se é um cara que muda o estilo de jogo, se é um cara de jardagem curta, se é um cara de receber passe, pra mim pouco importa. Eu preferia um cara mais completo, um cara que você consegue fazer tudo com ele, quase que um mini Najee, sabe? Concordo. Mas se você consegue colocar um outro desses, o lance é, se você puder dar um upgrade na posição que não seja Ben Snell e Anthony McFarland ou o Kalen Ballage, pra mim tá ótimo. Sem gastar também, né? Porque gastar com running back 2 é sacanagem, tá ótimo. Eu não gostaria de ver, inclusive, antes do dia 3. Eu, particularmente, deixaria pra round 6 ou 7 draftar um running back nesse momento. Por quê? De novo, o Steelers usa muito o running back 1. Então, se você quer um running back 2 que vai ser muito pouco utilizado, paga pouco um cara desse, sabe? Traz um cara que já entenda ou paga bem pouco e vê se você consegue fazer esse garimpo aí no final do draft. Sabe o que eu acho? A gente tá com cap e a gente tá com draft capital curto. Eu acho que... Eu não sei se o Colbert
ainda tá em alguma movimentação, mas deveria estar, porque, cara, tá muito barato contratar running back na NFL. Contrata um running back experiente, que nem você falou, e coloque ele pra quando o Najee Harris der aquela cansada, né, você não desgastar o cara, porque senão a gente vai ter 5 anos de Najee Harris e acabou, pô. O cara tá ali tomando pancada toda hora, não sai do backfield, tem que tá, se não tá correndo, tá bloqueando, pô. É foda, sabe? A gente já viu que... O principal pra mim é que o Steelers tem uma experiência recente que foi excelente de ter dois running backs zoom, entre muitas aspas aqui, que foi aquela dupla Le'Veon Bell e DeAngelo Williams. Ele Sim. usou como se fossem running backs zoom isolados. O cara que era o número 2 nem aparecia em campo. Mas, quando você precisou do reserva, o reserva foi uma estrela pra liga, basicamente. Então, eu gostaria muito de ter, normalmente, uma dupla nesse sentido, sem precisar investir capital de draft nisso. Olha, tem um jogador que você curtiria mais nesse final de draft? No final é foda. Eu precisaria ver como é que... Porque assim, a gente tem no draft... Eu vou passar os nomes principais. Tem o Brian Robinson Jr., que pra quem não sabe, era o running back reserva quando o Najee Harris estava jogando lá em Alabama. Ele tem um estilo diferente. O Brian é um running back mais... como é que fala? Mais ágil, né? Ele não é que nem o Najee, que é um cara mais de conseguir jardas, ser difícil de derrubar. Ele é mais aquele cara para achar o gap, correr, e se tiver aberto ele vai até a endzone, sabe? Depois tem um cara que eu gostei muito no college, que é o Jerome Ford, que é o running back de Cincinnati. É rápido, é forte, é que nem você falou, seriam 2 running backs Ele não tem a capacidade de pegar bolas no backfield igual o Najee Harris tem, mas ele tem uma explosão de velocidade melhor. O problema é que eu não sei, assim, as boards que nem você falou, você tá olhando uma, eu tô olhando outra, cara. Eu não sei como o Jerome Ford tá na sua. 10. No que? Em running back? Ele é o 10º. Ele é o 10º running back. Será que o 10º running back dá pra gente imaginar numa sexta rodada ou é muito exagero? Cara, não acho que é exagero, não. Eu gostaria do Jerome Ford. Se desse pra sobrar o Jerome Ford, eu gostaria muito dele, cara. Achei ele fantástico, inclusive carregou muitas vezes o proclamado Reader aí em jogos que o Reader não correspondeu muito. É um bom running back. Relacionados ano passado. O número 10 do ano passado foi o Elijah Mitchell pro Niners, que saiu na 194, sexta rodada. Dá pra sonhar, pô. 18 assim, running backs foram selecionados ano passado. Então. Porque depois, cara, você tem alguns nomes que nem, eu gosto, outro nome que eu gostaria bastante, né? Aqui, deixa eu só achar o nome do rapaz pra não falar errado. O Eric Gray, de Oklahoma. Eu gosto desse menino. Ele é speedster, ele tem um change of direction muito bom. Se você for ver highlight dele, cara, ele sempre dá aquela mudada com o pé pro lado, assim, que ele meio que quebra o cara que vai atacar ele. Então, assim, ele é outro running back que eu gosto bastante. Esse é certeza que sexta, sétima rodada você consegue pegar. Mas se você comparar ele com o Jerome Ford, cara, o Jerome Ford é muito superior a ele. Eu iria de Jerome Ford por... Cara, você já tem a diferença de velocidade eu acho que é muito baixa, sabe? Uhum. Esse ano, inclusive, Diego, não sei se você tem essa mesma impressão. Toda vez que eu leio eu converso sobre essa classe de draft, ela me dá a impressão de estar muito recheada. Ao longo do draft inteiro, você tem muito nome bom para selecionar. Não parece ser aquele ano que valia a pena você pegar uma sexta do ano que vem. Ali no final do draft, você viu que tem uns 4 nomes maneiros que você quer pegar. Você dá uma sexta do ano que vem, pega umas 2, 3 de sétima e faz uma feira no final do draft pra garantir teus caras e não deixar ir pra sorte de undrafted. Dá pra pensar, dependendo dos nomes, eu acho. Por estar recheado também, talvez você possa, tipo, sei lá, dar uma sétima ou uma sexta do ano que vem, pular pra uma sexta desse ano e pegar um cara que você acha que é muito bom, que tá sobrando ali, e fala, esse cara aqui, se a gente botar pra jogar, vai dar jogo, sabe? Eu sei que o pessoal não tá pensando muito em running back, porque com certeza o Najee é incontestável, nosso running back número 1, mas a gente precisa de running back, cara. Não dá com o Ben Snell e muito menos com o Anthony McFarland.
McFarland entrou com pompa, parecia que ia ser o nosso running back 2 e, cara, nem jogando ele tava, nem escalado ele tava. Então você percebe o quão errado deu. Exato. É por isso que eu gostaria de um investimento, é por isso que eu queria que o Steelers fechasse esse gap antes da gente ir pro draft. Eu aí, também. Bicho, particularmente, se você tá com running back 3 e 4, sendo Booger Jr. e Ben Snell. E aí você traz uma drafted free agent pra competir com esses caras, tanto faz, brother. Cara, tanto faz. olha, Porque se você perder teu running back 1 e 2, já tá no mato mesmo. Olha o que a gente tem, ó. A gente tem o Melville Gordon, a gente tem o Sonny Mitchell, a gente tem quem mais? Vamos lá, de nomes conhecidos. O Livion Bell aqui. Não. Ai. Esse já faleceu, infelizmente. É, falecido. Cara, mas aí, 2 bons nomes, ó. O Sonny Mitchell e o Melvin Gordon. Acho que pro que a gente quer é ótimo, cara. Sai barato, acho que... Deixa eu ver como foi o último contrato do Sonny Michel, Era né, de calouro porque ele foi trocado, né? O Rams deu uma 7ª pro Patriots pra poder pegar o contrato de calouro dele, porque 2 tinham machucado. Pagaram 4 milhões nele. De novo. Acho que dá pra pagar menos. O Marlon Mack é um titular que dá pra pegar. Um Tariq Cohen é um titular que dá pra pegar. Se você quiser usar pouco, David Johnson, mas aí você tem que dar um contrato barato. Philip Lindsay. Você vê que tem pra todos os gostos na free agency. Só tem Murray. É muito barato, cara. É muito barato. Eu fico... Me dá aflição. Tipo, mesmo for o Jerome Ford, cara, você gastar às vezes uma 5ª, uma 6ª rodada, me dá aflição, porque eu acho que tem algumas posições que a gente sabe, né, Danilo, que elas são muito mais caras se você quiser contratar na free agency. Mas running back, cara, é centavos para contratar um running back, cara. Tá muito embaixo o mercado e tem que aproveitar esse momento do mercado. Uhum. Até jogadores. Tem uns caras de mais nome, de mais preço, o Darrell Williams e o Jerick McKinnon de Kansas City. Você tem uns caras mais baratos, também mais jovens. Pô, perdi o cara aqui, rapaz. Justin Jackson de Los Angeles. É um nome, né? Eu gostei, pelo menos. Variedade de free agency você tem aí disponível. Então, por favor, Steelers, fecha esse gap antes da gente ir pro draft, porque aí dá folga. O salário do McKinnon foi 990 mil, é o mínimo, né? Não? Cara, isso, você... Mano, 2 milhões, 1 milhão por ano de contrato pro cara. E é um jogador bom, pô. Sabe? Tipo, o preço que... Tipo assim, a faixa de preço mais baixa possível, você tem várias opções diferentes. Não tem por que pegar o running back nesse draft, cara. Eu, sinceramente, esperava que a gente fosse trazer um da Free Agent. Espero que a gente traga ainda, viu? E só pra fechar, Rosman, tem time apostando em running back na 3ª, 4ª rodada pra ser titular. É isso que a gente tá buscando. Exato. A gente quer uma reserva. A gente já deu uma escolha de 1ª rodada no running back. Por isso é o meu medo do Jerome Ford. Eu acho que um cara pode sair em 4ª rodada, por exemplo. Você tem ainda o... vamos ver aqui. Ó, tem o Kyron Williams, tem o James Cook, tem o Zay Spiller, que tem board que tá botando ele mais pra frente, tem board que tá botando ele muito pra trás. O Draft Network tá com ele número 1. Quem? Running back número 1 da classe. O Kyle Krabs? É o Kyle Krabs da Draft Network. E ele tem nota de 2ª rodada. O Zay Spiller, exato. O Zay Spiller. Tem o Zay Spiller, cara, os 3 melhores são o Zay Spiller, o Kenneth Walker, terceiro, que pra mim é o melhor, e o Bruce Hall. Aí depois vai que meio que se Bruce Hall é o 8º. Nossa, que estranho o Bruce Hall Ele tá com ranking de 2ª rodada, 74,5 aqui. Metade de 2ª rodada. Tá com metade Pierre de 2ª rodada. Jr. não tem ainda, mas tá começo da 4ª. Enfim, você tem nome. O running back sai aos montes. Mas a classe que sai aos montes, sai de qualidade, sai de todos os gostos que você quiser, em qualquer nível que você pegar no draft, tá rolando de sair cara titular e forte. Wide receiver, Diego. Que classe Steelers maravilhosa, perdeu cara. Perdeu o Juju Smith-Schuster pro Chiefs. Perdeu o James Washington pro Dallas Cowboys. Perdeu o Ray McLeod para São Francisco, mais de novo. São Francisco? Ele foi? Foi pro 49ers. Mas trouxe o Gunnar Olszewski do Patriots. Pelo menos mais 2 nomes tem que entrar nessa rotação, tá? Hoje a gente tem Deontay Johnson como número 1, Chase Claypool como número 2. O que é para ser um wide receiver 3 tá em aberto, porque eu não acho que nenhum dos wide receivers que a gente tem tá pra esse nome.
Você pode colocar como número 4 hoje, nesse momento, o Anthony Miller, mas que era para ele ter aparecido ano passado pelo menos como um wide 6, não rolou. Aí o número 5, um retornador mesmo, é o Gunnar Olszewski, e a vaga de número 6 também está aberta. Ou seja, se por um grande acaso o Steelers trouxesse um cara de primeira ou segunda rodada e um de sétima, é bem provável que esses caras teriam uma utilização razoável durante a temporada. Você traz um de primeira, um de segunda, um de terceira rodada, é muito fácil de sair com um titular. Quantos wide receivers você tem com uma nota primeira rodada ou começo de segunda aí? Só para dar uma ideia pra galera. 3, 4, 5, 6. 6 eu acho possíveis de saírem na primeira rodada. Drake London, de South Carolina. South California, na verdade, né? USC. Garrett Wilson, Ohio State. Jameson Williams, de Alabama. O Chris Olave, de Ohio State também. O Treylon Burks, de Arkansas, e o Sky Moore, de Western Michigan. Acho que esses são os caras que hoje, para mim, sairiam na primeira rodada. Se a gente colocar ali, primeira rodada, começo de segunda, o Jahan Dotson, de Penn State, o John Match, terceiro, de Alabama, o Christian Watson, de North Dakota State, você acha absurdo? Não, acho que não. Eu acho John Match segunda, terceira rodada. Pela qualidade que a gente tem hoje. É porque não vai ter tanto time precisando de wide receiver, tá ligado? Eu acho que 6 na primeira rodada já é um número bem generoso. Não, mas aí não é quantos vão sair, é quantos você tem avaliação de que poderiam sair na primeira rodada. Sim. Não, pra mim são esses 6, assim. São esses 6. Mas você concorda comigo que tem muito nome bom no topo da classe. Porra, 6 caras de uma mesma posição na primeira rodada é coisa pra caramba. Não, e na segunda e terceira rodada também, assim, tem nos baldes, sabe? Então é bizarro quão boa essa classe tá pra wide receiver. Mas assim, se o Steelers agora, cenário de quarterback, se o Steelers for pegar o quarterback, o Steelers tem que manter uma escolha de segunda ou de terceira rodada desse ano para pegar o wide receiver. A gente não pode ficar sem escolha de segunda ou terceira rodada. Se ficar segunda rodada seria perfeito, na minha opinião. Que aí você acho que tem uma gama de opções muito melhor que você teria na terceira. Então vamos lá. Eu sei que tem jogador de vários tipos, tá? Se a gente quiser um cara como o Juju, um cara que é garantia de recepção, um cara que vai ser um senhor terceira descida, um cara que faz muito bem o slot, quem você acha que dá pra ir buscar? Cara, Sky Moore. Então fala uns 2 parágrafos sobre Sky Moore aqui pra audiência. Sky Moore não era um nome tão conversado assim. Eu via mais como final de segunda rodada, até começo de terceira. E, cara, o estoque dele foi subindo. Jogou o Senior Bowl. E, cara, ele é fantástico. Kansas City tá absolutamente apaixonado pelo cara. Tanto que estão falando que a escolha de primeira rodada de Kansas City provavelmente vai ser ele. Ele é um wide receiver estupidamente confiável, ele é muito versátil também. Eu acho que nessa posição de slot é onde ele se encaixa melhor, mas eu acho que ele consegue fazer as outras coisas. Por isso eu vejo ele ali como se você quer substituir assim o Juju com um estilo parecido ele. Porém, eu acho que dá para você substituir o Juju com outro cara que eu vejo que ele tem um estilo que eu gosto mais, que é o Treylon Burks. Treylon Burks, você acha que rola numa escolha de segunda rodada dos Steelers? Não, cara, o Treylon Burks não passa da primeira rodada. A não ser que aconteça alguma catástrofe ali, algum time dê alguma preferência, que nem você falou até do Jahan Dotson, por exemplo. A gente tá também falando de um cenário em que o Steelers não foi de quarterback, né? Então. Vamos lá, lida com ele aí na 20 mesmo. O que é que tem em Treylon Burks que você curte? Cara, se por algum mistério muito grande o pessoal preferiu o menino de Purdue, né, que é o David Bell, se não me engano. É o David Bell, que cotado para a segunda rodada também. O Jahan Dotson também, que você falou, né, o wide receiver de Penn State. Tem os dois, né, o segundo, principalmente, ali de Ohio State, né, o Chris Olave. Então, o próprio Sky Moore também. Vai que o Treylon Burks sobra na segunda. Cara, se o Treylon Burks sobrasse na segunda rodada, nossa, eu ia chorar, velho. Porque eu gosto muito dele, porque, cara, ele é basicamente o Deebo Samuel. E eu acho o Deebo Samuel um wide receiver muito
muito, muito talentoso. Ele é forte, cara, no slot ali, velho, se ele tomar porrada, você não vai derrubar. Ele tem uma jardas pós-recepção, que é uma coisa que o Juju também fazia muito bem, né? A jarda brigada, ele faz isso de maneira muito bem encaixada. Eu adoro o Traylon Burks, cara. Inclusive, assim, de todos os cenários possíveis, não tem como a gente pegar quarterback. A gente tá na posição 20, mano, pra mim pega o Traylon Burks, que ele vai ser uma baita de uma ajuda pro Steelers. É isso. O grande nome de conexão aqui pro Steelers é o Sky Moore, porque ele é da região de Pittsburgh. Tá? Embora tenha ido jogar em Western Michigan, na universidade. Isso tem um valor pra Pittsburgh. Gente que a galera nem sabe. Pô, Western Michigan é da famosa MAC, né? Outra divisão que a gente adora draftar o jogador. Por exemplo, Deontay Johnson, que era de Toledo, que é da MAC. Então, tem muita conexão aí, cara. O Sky Moore é um cara que faz muito sentido. O que vale observar é, nesse topo de draft, o Steelers estaria saindo com um potencial wide receiver 1, tá? Mesmo que... E se por um acaso eles não quiserem pagar Deontay Johnson e continuar olhando até achar o número 1, que ele realmente se apaixone pelo número 1, não teria problema de seguir a dinastia de escolhas de wide receiver no dia 2, tá? Pra Pittsburgh. Que acho que o último ano que eles interromperam foi ano passado. E dia 2 tem muito wide receiver bom, pô. Pickens, de Georgia. Você tem o Justin Ross, de Clemson. O próprio Jahan Dotson, de Penn State. Sky Moore pode... É que eu não consigo não ver o Chiefs não pegando o Sky Moore, mas enfim. O próprio John Match também é um cara que pode estar ali na segunda rodada. Esses são os que eu vi, né? Porque, tipo, tem o caso do Jalen Tolbert, de South Alabama. Eu não cheguei a ver esse cara jogando. Se você for para uns nomes mais embaixo, e aí quiser pegar com o final do draft, mesmo que você já tenha selecionado um em cima e esteja vendo o valor embaixo e queira pegar, o que você acha do melhor nome mesmo, força nominal do draft, Charleston Rambo, de Miami? Cara, você tava falando que ele fez carreiras, né? Sétima rodada, o Charleston Rambo é bola, cara. É bola. Tipo assim, ele não vai ser seu wide receiver número 1, mas o Charleston Rambo, por causa do sobrenome dele ser muito peculiar, eu acabei sempre percebendo ele fazendo touchdown em muito time. Ele jogou em Oklahoma e ele recebeu passe tanto do Baker como do Kyler Murray. E esse último ano ele entrou no Transfer Portal, não sei se foi esse ano ou se foi no outro, e ele foi pra Miami. E Miami agora tá com o Tyler Van Dyke, né, que ganhou de Rookie do ano da ACC, que muita gente tá falando que vai ser o quarterback número 1 da classe de 2024, pra você ter noção. É um menino muito bom, inclusive ganhou de Pittsburgh no Heinz Field. E o Charleston Rambo foi o principal recebedor dele, cara. Não tinha nenhum recebedor muito bom ali no Hurricanes, né? E o Charleston Rambo tá cotado pra 7ª rodada. E é um cara que eu acho que se a gente draftar ele ali pra wide receiver 4, 5, perfeitíssimo. Gostaria muito para o ouvinte e telespectador ter uma ideia, quando ele passou a ser titular em Oklahoma em 2019, jogou todos os jogos, ele só perdeu em recepções pro CeeDee Lamb, teve 43 recepções, 743 jardas. Eu acho bizarro o estoque do Charleston Rambo tá ruim assim, porque como eu vi, né, comecei a ver muito tape do Tyler Van Dyke, e eu via toda hora, Rainbow for a touchdown, e eu tipo, cara, eu lembro dele jogando bem em Oklahoma, e ele tava jogando bem em Miami também, então o pessoal não tá querendo pegar ele mais cedo, sabe? Por mim, tudo bem, pô, deixa na 7ª ali pra gente. A gente tem 2 picks na 7ª rodada, uma delas pra mim é o Charleston Rambo, a outra é o Connor Hayward. Por mim, fechou. E olha, 2021 ele foi para 79 recepções, 1.172 jardas, 7 touchdowns. Jogou bem. É muita coisa. Para essa ressurreição de Miami aí, tem muita coisa. Enfim, tem algum nome de um jogador mais de esticar o campo? Eu gosto muito do Romeo Doubs, de Nevada. Foi o principal recebedor do Carson Strong. E assim, ele faz tudo. Ele é um cara grande, forte e rápido. Então assim, ele sempre ele sempre ganhava no coverage. Ele consegue ser um speedster mesmo com um frame que parece que não vai dar pra ele isso, sabe? Porque ele é um cara alto e ele consegue fazer isso. O Romeo Doubs tem boards que falam dele em 2ª rodada, outras em 3ª. Claro, né, a divisão influencia muito nisso, mas é um jogador que eu gosto. O David Bell também é um jogador interessante, bem rápido, né, de Purdue. Tem nomes legais, por exemplo, a gente tava falando de ser um jogador mais de jarda contestada, tem o
o Alec Pierce de Cincinnati também. Verdade, Isso que eu precisa um cara desse tipo também. E o Alec Pierce eu vejo facilmente como sendo um wide receiver de terceira rodada. O Romeo Doubs agora tá cotado como terceira rodada também, então esse é um cara mais versátil. Esse que é um cara versátil, tem o Modell Robinson de Kentucky, extremamente versátil também. Um pouco mais pra frente, do Tyler Drummond, foi o principal recebedor do Matt Corral em Ole Miss. Não tem o pedigree do A.J. Brown e do DK Metcalf, mas é também um jogador bom. É o que eu falei, essa classe em todas as rodadas tem um nome legal de wide receiver para você escolher. É óbvio que eu daria preferência para a segunda rodada, que eu acho que ali pode ter algum nome sobrando da primeira, ou algum nome que era para sair na segunda, era para sair como vai descendo ali a board, talvez um nome que era para sair no comecinho de segunda, cai para metade da segunda, é um cara muito bom e os Steelers conseguem pegar. Então tem muita opção, sabe? Acho que ficando na segunda. Na terceira, o meu medo é que talvez o pessoal avance um pouco mais alguns nomes, o próprio caso do Matt, de Alabama, o próprio Romeo Doubs, né, de Nevada, e a gente não tenha tanta opção de estilo, na verdade, não opção de jogador. Acho que a opção de jogador vai ter sempre, vai ter um Alec Pierce da vida, alguém do gênero. Eu particularmente lido com essa posição de wide receiver nesse sentido. Se o Steelers estiver realmente fechado em seu coração em valorizar bastante o Diontae Johnson e o Chase Claypool, então deixa para pegar um pouquinho depois, reforça as outras opções, as outras posições primeiro. Reforça a tua linha ofensiva, batalha por um quarterback no começo, reforça a secundária e tal, e aí você começa a ver wide receiver, porque vai sempre ter opção. Eu acho que o Diontae Johnson... Se você já quiser o cara que em médio prazo vai ser seu número 1, aí você tem que ir mais cedo mesmo, não tem muito o que fazer. Eu acho que se for vir um número 1, pra mim é papo de ano que vem, sabe? Eu acho que vão dar esse ano agora pro Diontae Johnson, não vai ter tag nele, e vamos ver se ele vai melhorar nos problemas que ele apresentou, né? Que ele ainda não conseguiu, que é a questão da concentração. Se não, eu acho que vão tentar ano que vem. O wide receiver sempre tem algum nome, né? Então pode ser que ano que vem o Steelers descubra alguém ali pra tentar preencher essa lacuna de wide receiver 1. Tem o Claypool também, né, que é um cara que a gente não sabe aí como é que vai se desenvolvendo, principalmente na questão de comportamento, né, que a gente criticou bastante na temporada passada. A gente até levantou aquela discussão, né, se valia trocar, né, o Brandin Cooks pelo Claypool. Ou por uma escolha de segunda rodada, né? Que é o que aparentemente estão pedindo por lá. Deixa eu ver uns mocks recentes aqui, voltados para os Steelers, tá? O que é que sai dessas posições de ataque. O Behind the Steel Curtain fez hoje é dia 5? Hoje é dia 6, fez um ontem com Alec Pierce na segunda rodada. O Steel Curtain fez um recente também com George Pickens, de Georgia, na segunda rodada. Ver se sai mais algum aqui. Steelers Depot, o Tom Mead, no final do mês passado, com Alec Pierce na terceira rodada. Pittsburgh Post-Gazette, com Sky Moore na terceira rodada ainda. O Kozora, do Steelers Depot. To the Super Bowl, here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.